Muito bem. Boa tarde a todos. Aula 13 de Introdução à Economia, curso de Ciências Contábeis, Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Essa aula 13 é sobre o capítulo 13, Economia Aberta. Equivale, assim, ao conteúdo do capítulo 13 do livro de Paulo de Saporto e Carlos Pereira, Análise Econômica, Micro e Macroeconomia. O conteúdo preparado e enviado para vocês hoje, mais cedo, foi esse PDF que a gente está vendo aqui, esses 4 pontos, mas eu vou cobrir os pontos 1, 2 e 3 aqui na aula de maneira online, e fica como leitura adicional o número 4, ponto ISLM-BP, que é uma extensão do modelo ISLM que a gente viu na aula 11. Tá, então vamos lá, eu vou falar sobre uma breve introdução à economia aberta e depois passar para a discussão sobre o balanço de pagamentos e sobre a taxa de câmbio. Eu vou deixar como leitura a mais os slides e o livro sobre o tema modelo ISLM-BP, ok? Tudo bem. Na verdade, esse modelo ISLM-BP, ele é uma extensão do modelo ISLM que a gente viu nas aula 11. A ideia era determinar produção e juros através das curvas ISLM. A curva IS tentava modelar o mercado de bens e serviços macroeconômico, enquanto a curva LM tentava modelar o mercado de moeda. Com esses dois mercados em equilíbrio, a gente conseguia determinar o ponto de produção e de juros da economia. E também víamos se houvesse alguma mudança nos determinantes da IS, curva IS, e os determinantes da curva LM, nós víamos se, né, o que acontecia, como que afetava a produção e os juros. Então, esse modelo ISLM da aula 11 era um modelo para determinar a produção e juros, né, e avaliar mudanças nesses, né, produção e nos juros, se ocorressem mudanças na macroeconomia. Só que a gente assumiu ali que, em um ponto que a economia era fechada, ou seja, não havia troca de exportação e importação com o resto do mundo, o que é uma premissa, vamos dizer assim, muito forte, né? Que, enfim, não dá para assumir uma coisa dessa. Na verdade, as economias são abertas, e como a gente vai ver daqui a pouquinho, cada vez mais abertas, né? Então, o modelo ISLM-BP, BP significando balanço de pagamentos, ele inclui a ideia de economia aberta, ou seja, economia que troca finanças e bens e serviços com outros países, tá certo? Então, é essa a ideia da expansão do modelo ISLM para o ISLM-BP. Bom, mas então, sem mais delongas, vamos falar aí sobre os aspectos que determinam a abertura de uma economia. Tempos de globalização, onde o que acontece num país afeta cada vez mais o que acontece em outros, não é? É importante perceber, então, que as economias elas são abertas. E é possível medir de um certo jeito como que é a abertura dessas economias. Umas que são mais abertas, outras são menos abertas, né? E nos dois extremos são a economia fechada e a economia totalmente aberta. A economia fechada é aquela que não tem nenhuma interação com outras economias do resto do mundo, enquanto a economia aberta tem algum tipo de interação, dependendo do grau, né? Ou mais ou menos interação. E, na verdade, cada vez mais os países podem se dizer que são economias abertas. Talvez a única economia fechada, e mesmo assim, é muito relativo isso, seria a economia da Coreia do Norte, que mesmo a Coreia do Norte, que é uma economia de fato fechada, ela interage bastante com a economia chinesa. Então, talvez nem a economia da Coreia do Norte, que um dia foi considerada a economia mais fechada do mundo, mesmo eles hoje em dia já têm uma economia mais aberta. Outros países também, como Cuba, mesmo a União Soviética, se abriram para
antiga União Soviética, que não existe mais, claro, se abriram para a economia internacional. Então, tem várias formas de interação. As duas principais formas de interação com o resto do mundo que uma economia tem é através dos fluxos de comércio internacional, que são os fluxos de bens e serviços, e os fluxos de finanças internacionais, né, que são os fluxos de moeda ou troca de moedas com países do restante do mundo. Né? Então, é isso, a definição de comércio internacional é a troca de bens e serviços, e a finanças internacionais é a troca de moeda ou dinheiro nos mercados mundiais. O comércio internacional, né, trata-se de exportações e importações, como a gente já viu lá atrás, mas agora eu defino de novo aí o que é exportação, nada mais é do que uma venda de um produto produzido aqui, nesse determinado país, quando ele vende para outro e atravessa a fronteira, significa uma exportação. A importação é o contrário, né? Uma compra, um bem que foi produzido em outro país, vem para uma determinada economia e aí é chamada de importação. Então, as exportações a gente chama de X e as importações a gente chama de M, certo? Se você chamar a produção ou PIB, né, Produto Interno Bruto, de Y, vai surgir aí a oportunidade de você ter um medidor do grau de abertura da economia dos países. Então, quando o GA, ou grau de abertura, é um indicador que mede a abertura de um país. Quando você soma X mais M e divide por Y, o resultado, ou em número absoluto, ou mesmo em percentual, esse resultado dá uma medida de grau de abertura do país, né? Multiplique, por exemplo, por 100%. Né? X mais M vezes 100% dividido por Y vai dar o grau de abertura de um país. Quanto maior os fluxos de X e M, de exportação e de importação, comparado com o PIB de um país, mais aberto ele é. Significa que ele exporta bastante e importa bastante, né, comparado com o que ele produz. Por outro lado, quando esse número é baixo, né, o X mais M é bem relativamente menor do que o PIB, né, e aí quando você divide e compara isso, a proporção do X mais M com o Y, você vê que seria um número relativamente pequeno, significa um país relativamente menos aberto. Vou mostrar agora um exemplo do grau de abertura de vários países que eu calculei aqui. Já faz um tempo, esses dados são de 2006, né? Alô? Desculpe, alguém estava com o microfone aberto aí, acabou dando um barulho. Bem, continuando, eu estava falando sobre grau de abertura dos países, e é possível, voltando aqui, utilizando essa fórmula aqui embaixo, grau de abertura como a soma das exportações com as importações dividido pelo PIB, uma medida de grau de abertura. Então, peguei dados, já são meio antigos, mas isso aqui ainda vale, essa ideia, né? Eu peguei o PIB, as exportações e as importações de vários países, né? Uma lista de alguns países para a gente poder comparar, e calculei, esses números são todos em bilhões de dólares, e o grau de abertura está aqui na última coluna, nada mais é do que as exportações mais as importações, dividido pelo PIB vezes 100%. Está aqui, ó, grau de abertura em porcentagem. Tá? Esses dados vêm do FMI, e, enfim, para esses países que vocês estão vendo aqui, a gente tem esse grau de abertura. Por exemplo, Taiwan, na época, com PIB de 528 bilhões, exportava 223 e importava 200. Né? Quando você soma esses dois, divide por isso e vezes 100%, vai ter 80%, então. Então, significa que o tamanho dessa, o que a gente chama corrente de comércio, a corrente de comércio é a soma do X mais M, soma das exportações com as importações. Então, quando você soma esses dois caras, que vai dar 423 e compara com o tamanho do PIB, significa que o comércio internacional é bastante, né, ele é bastante grande comparado com o que o país produz. No caso do Taiwan, dá 80%. É como se fosse 80% do seu PIB é exportação e importação. Então, é um número bastante alto. Na outra ponta da tabela, a gente tinha o Brasil aqui embaixo, aqui,
com um PIB de 1,67 trilhão de dólares na época, e exportava apenas 137,91. Cabe dizer que esse número aqui já melhorou. Hoje, né, na época era a soma desses dois dividido por isso, 100%, dava 21%, uma economia relativamente fechada. Cabe notar que até hoje a economia brasileira ela é relativamente fechada, mas mesmo assim hoje esses dois números mudaram bastante. Ainda que o PIB tenha crescido, hoje o grau de abertura do Brasil está em torno de uns 35%, o que ainda é relativamente fechado se você compara com os primeiros da tabela. Dando uma olhada nos primeiros da tabela, a gente tem a Coreia do Sul e a Alemanha com 71% de grau de abertura, Chile e China com 64%, Noruega 60% e Rússia 47%. Aí tem alguns países no meio aqui, onde o grau de abertura está entre 40%, 45%, 50%. E depois alguns países onde o grau de abertura é realmente menos que 30%, menos que um terço, né? Menos que 33%, como Índia, Japão, Estados Unidos e Brasil. Esse índice de grau de abertura não quer dizer nada com relação a desenvolvimento ou grau de desenvolvimento, sim grau de abertura. Ou seja, comparado com o que eles produzem, qual que é o tamanho do comércio exterior deles. É só isso que ele mede, comparando com o PIB, com a produção, qual é o tamanho do comércio exterior. Então, quanto mais próximo de 100%, você tem um país com bastante grau de abertura. Em tese, você pode conseguir exportar e importar mais até do que o PIB, ou seja, ter um grau de abertura maior que 100%. E esses países que vocês estão vendo aqui, em algum momento da história, tiveram até, inclusive, grau de abertura de mais que 100%. Depois deu essa recuada, mas ainda assim são números muito altos, né? Esses primeiros países aqui, que eles exportam bastante e importam bastante, então, portanto, são economias bastante abertas, tá? Já que Estados Unidos, Brasil, Índia são tradicionalmente países mais voltados para a economia interna, né? Eu vejo o caso dos Estados Unidos, ainda o PIB deles é muito grande, né? 13 trilhões de dólares. Todos esses números aqui são em dólares, né? E as exportações deles de 1 trilhão e as importações de 1,8 trilhão é relativamente grande, mas comparado com o PIB, nem tanto, né? 21% na época. A China é outro que mudou bastante. Começa que a China não produz só 2,6 PIB, hoje ela produz mais de quase tanto quanto os Estados Unidos, produz uns 15 a 20 trilhões no PIB, né? E aumentou também concomitantemente as exportações e as importações. Muito bem, então é isso, o grau de abertura é isso, ele mostra o tamanho do comércio exterior comparado com o tamanho da que o país produz. Antes de falar ainda sobre balanço de pagamentos, o próximo tópico, ainda dentro dessa introdução, vou mostrar para vocês explicações possíveis. E aqui é um resumo do resumo das teorias do comércio internacional. Que essas teorias elas tentam explicar por que os países trocam produtos entre si, por que elas comercializam entre si, né? Ou seja, a ideia de exportações que os países exportem, os países importem, né? Por que isso? Bom, o primeiro ponto mais importante nessa discussão é pensar que o comércio internacional ele cria um ganho de eficiência, porque você se especializa na produção de vários produtos, se especializa e, sendo especializado, eu posso produzir, porque eu tenho uma eficiência melhor, eu consigo fazer melhor tais produtos, então eu me especializo nesses, exporto, e troco por produtos que eu não tenho tanta eficiência assim, que eu não sei fazer tão bem, e importo tais produtos. Um exemplo seria o Japão, que é uma ilha pequena, não tem tanta terra, né? É uma economia relativamente pequena em termos de área, né? Então, mesmo se o Japão quisesse, ia ser difícil ele produzir muita, por exemplo, soja, ou o suco de laranja, ou café, que são essas coisas, esses produtos que usam muita terra, né? Então, o Japão, mesmo se ele quisesse, ele não ia conseguir.
Então, ele ia ser ineficiente se ele tentasse, naquela ilha, produzir um monte de soja, ia acabar logo a terra com, né, enfim, não tem espaço, então não teria como ele produzir. Então, é mais interessante ele importar esse produto de um país que tem bastante terra, como o Brasil, e que sim, aí sim se especializa na produção de soja, na produção de suco de laranja, na produção de café e outros bens agrícolas, né, que usam bastante terra, porque a gente tem bastante terra, né? O Brasil é um país extenso territorialmente. Então, o Brasil ganha eficiência se ele se especializar em alguns produtos. E como que eu vou me especializar em uns produtos e em outros não? Bem, para responder essa pergunta, tem aí 3 tipos de explicações possíveis, né? Primeiro, eu me especializo naqueles produtos que eu consigo fazer com custo menor, tá? Eu consigo fazer com custo mais barato que você. Então, por exemplo, no caso do Japão, ele consegue fazer produtos eletrônicos com custo muito menor, com uma tecnologia embutida muito maior. Essa teoria que explica isso chama teoria das vantagens comparativas. Então, o Japão isso vai explicar por que o Japão vende produtos eletrônicos, tá? E o Brasil vai poder, um outro país talvez, sei lá, pode ser o Brasil. O Brasil vai se especializar na produção de café, porque ele consegue produzir com custos menores esse produto. Por outro lado, existe uma outra explicação, diferente dessa aqui, que é o seguinte: se eu tenho recursos de insumos, né, se eu tenho insumos ou recursos, que é a mesma coisa, sinônimos, como tenho bastante, algum tipo de recurso, bastante terra, bastante capital, bastante trabalho, e tem algum produto que usa muito um deles, né? Então, eu vou usar de maneira intensiva nessa produção bastante capital, ou bastante terra, ou bastante trabalho, eu vou me especializar nesse tipo de produto, tá certo? E essa chama a teoria da dotação de fatores. Por exemplo, aí, o caso da explicação da soja, por exemplo, pode ser também porque o Brasil tenha custos menores, mas pode ser essa segunda explicação, porque o Brasil tem um estoque de terra bastante grande e a soja requer um uso muito intensivo de terra, tá certo? Aquela explicação do Japão, né, que para produzir os produtos eletrônicos você precisa de custos menores, sim, ainda vale, mas tem uma outra explicação, que esses produtos eletrônicos usam muito capital, né, bastante capital na hora de você produzir, certo? Então tem essa segunda explicação alternativa. Além disso, né, verificou-se que não só essas duas explicações valiam, mas que tinha também uma outra explicação, mais especificamente para produtos diferenciados, que era a ideia de que eu consigo produzir um produto diferenciado em alta escala e trocar com outro país outros produtos diferenciados que o outro país vai produzir em larga escala. Quer ver um exemplo? O Brasil tem uma empresa de aviões chamada Embraer, muito boa, muito eficiente, produz aviões com custos baixos, não tenha dúvida, mas o avião é um produto diferenciado, tá? Ou seja, dependendo de que empresa faz o avião, ou de que tipo de avião você está falando, nós vai produzir mais ou menos esse produto. É um produto diferenciado, né? Não é que nem soja, né? Que a gente já viu isso, a diferença de produto homogêneo e diferenciado. Então, um avião, o Brasil, essa empresa Embraer, ela se especializou em fazer um produto diferenciado, um avião diferenciado, que são os aviões regionais. Ou seja, ela faz bem e se especializou nisso e produz em larga escala o avião regional. Ela não consegue fazer aviões maiores, os aviões intercontinentais. O avião regional, ele é pequeno, tem até 100, 125 lugares, enquanto o avião intercontinental tem aí 500, mais de 500 pessoas podem voar, né? Então, são aviões maiores, com outro tipo de tecnologia. E a Embraer conseguiu se diferenciar na produção de aviões regionais, e ela é uma exportadora global de aviões regionais. Então, países na Europa na América do Norte, na Ásia, compram os aviões da Embraer. Uma vez eu mesmo tive a oportunidade, tive até uma surpresa minha, eu estava indo
Estava na Itália na época que eu morei lá, indo de, acho que Roma para Milão, uma coisa assim. E eu fui nessa entrada esperando o avião sair, estava olhando aquelas coisas, aqueles folhetinhos que tem no assento do avião, e eu estava vendo que justamente o avião era um Embraer EMB 145, né? Tinha um papelzinho lá do avião, que era um avião da Embraer, só que era um voo da Alitalia, né? A empresa italiana. Então, eu pude ver isso, né? Que até para a Alitalia, a Embraer exporta esses aviões diferenciados. E pelo que eu sei também, em vários voos de empresas americanas, American Airlines, Delta e outras, você tem aí aviões da Embraer lá, né? Voando nos céus lá dos Estados Unidos, da América do Norte. Muito bem. Então é isso. Basicamente a ideia, né, que os países comercializam porque eles conseguem ser mais eficientes na produção de alguns produtos e outros na produção de outros. Né? Então, tem essas três explicações. Ou porque eu tenho um custo menor, ou porque eu uso muito um tipo de insumo, como capital, ou terra, ou trabalho, ou então porque eu consigo fazer um produto diferenciado em larga escala. Tá bom? Então, é por isso, resumi um curso inteiro aí de teorias do comércio internacional em um slide. Mas é importante a gente entender por que os países trocam produtos e aí entender por que cada vez mais as economias são abertas. Por conta disso, né? Mais e mais as pessoas, as empresas, perdão, mais e mais os países e suas empresas também, claro, estão percebendo que vale a pena participar do comércio internacional, né, e serem economias abertas, porque você tem esses três tipos de vantagens aí de participar do comércio internacional. Muito bem. Vamos agora mudar um pouquinho a discussão para um ponto importante da economia aberta. Tá? Quando a gente fala de economia aberta, agora, ao contrário da economia fechada, que não tem transações com o resto do mundo, a economia aberta ela tem transações. Como a gente acabou também de falar, são dois tipos de transações, de comércio internacional e de finanças internacionais. Então, eu troco bens e serviços, mas eu também troco moeda. Então, e o que nesse sentido, o que é então o BP ou balanço de pagamentos? É uma espécie de contabilidade, que vocês entendem bem esse assunto, uma espécie de contabilidade da economia internacional, tá? Quando o país tem o registro das contas, por exemplo, quanto que eu produzi, né? Quanto que eu consumi, quanto que as empresas investiram, quanto que o governo gastou, beleza. A gente tem esses registros, essas transações que ocorrem dentro da economia. Mas essas transações que atravessam a fronteira também têm que ser registradas, até para a gente saber, né, quanto que dinheiro que está entrando e quanto está saindo em cada ano, em cada mês, né? Então o BP, ou balanço de pagamento, serve para isso, para registrar todas as transações econômicas que passam pela fronteira, que são transações entre residentes de um país e o resto do mundo. Então, se a Embraer exporta um avião para a Itália, essa transação tem que sair no registro do balanço de pagamentos em um determinado ano, certo? Ou se a gente compra um lote de perfumes, sei lá, Azarro da França, essa também tem que ser registrada no balanço de pagamentos, essa importação. Tá certo? E assim por diante com todas as outras contas que existam, né? O balanço de pagamentos, ele tem uma estrutura contábil relativamente simples de entender. Ele tem duas grandes contas, a conta corrente e a conta de capital e financeira. Antigamente, no passado, chamava só conta de capital, agora ela chama conta de capital e financeira. São duas contonas, tá bom? E subdividida em contas menores. Eu vou mostrar para vocês essas contas menores daqui a pouco. Mas antes, é importante entender do que se trata cada uma das grandes contonas. A conta corrente é importante observar que ela registra tudo que entra e sai, ou seja, que aquele país troca com o resto do mundo, de produto e renda. Então, assinala aqui, devia até ter assinalado a palavra produto em vermelho e renda em vermelho. Tá?
Tudo que entra de produto e renda entra na conta corrente. Produto, vocês sabem muito bem o que é, bens e serviços. Renda, tudo que eu ganho de investindo ou como renda de eu ter um determinado ativo, tá certo? Já vai ficar mais claro o que é exatamente que entra na conta de renda na hora que eu explicar, e até porque a renda ela tem uma relação com a segunda conta grande de conta de capital financeira. Mas note então que a conta corrente tem tudo que é produto, seja bens ou seja serviços, e todas as rendas. Agora, na conta de capital financeiro vai entrar os fluxos financeiros, tá? De que entram e que saem no país num determinado período de tempo, que geralmente a gente pega o período de um ano. Tá? Claro que existe balanço de pagamentos mensal, trimestral, e o FMI e outros órgãos, nosso próprio Banco Central do Brasil, eles registram essas entradas mensais e trimestrais, tudo bem. Mas a gente tipicamente pega aí o balanço de pagamentos anual. Tá? Então, 31 de dezembro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, o que entra, o que sai, e aí você faz uma espécie de contabilidade, né, internacional, ou seja, de tudo que saiu do país e tudo que entrou, tá certo? E são duas grandes contas. Uma é uma conta de produto e renda e a outra é de fluxo financeiro, tá? Então vamos ver agora como elas se dividem nas suas subcontas, as contas que tem dentro dela. Começando pela conta corrente, que tem os produtos e a renda, troca de produto e renda, tá certo? A conta corrente, chamando de 1 aqui, ela tem, na verdade, 4 componentes. A balança comercial, a balança de serviço, a balança de rendas, ó o nome renda aqui que eu acabei de falar para vocês, e as transferências unilaterais. Então, vamos tentar entender essas 4 subcontas da conta corrente. A primeira delas é a balança comercial. A balança comercial, ela lida com as entradas e saídas de bens, enquanto a balança de serviços lida com as entradas e saídas de serviços. Lembra que um produto é ou bem ou serviço? Bem é tangível e o serviço é intangível? Então, aqui separa desse jeito. Os bens vêm na balança comercial, os tangíveis, e os serviços vêm na balança de serviços, intangíveis. Tá certo? A única coisa é que eu marco, e aí sim são aquelas convenções contábeis que vocês bem conhecem, eu marco como um número positivo as entradas de dinheiro, e eu marco com um fluxo negativo as saídas de dinheiro nessa conta. E, na verdade, em todas as contas, assim, tá? Tudo que entra no país é um número positivo, tudo que sai do país é um número negativo. Na nossa grande contabilidade funciona assim, tá? Então, por exemplo, a exportação. O que é a exportação mesmo? Acabamos de falar que é uma venda de um produto para o exterior. Então, se eu estou vendendo, o produto sai. Mas por que eu marco como positivo? O produto sai, mas entra o dinheiro, que é o fluxo de pagamento daquele produto. Então, é uma entrada de dinheiro. Todo produto que eu vendo para o exterior tem uma entrada de dinheiro, né, que é o pagamento do produto da exportação. Então, a exportação de bens é uma entrada positiva e toda importação de bens é o contrário, uma entrada negativa na balança comercial do país. Por quê? Porque eu trouxe o perfume francês para cá, paguei e o francês recebeu o dinheiro lá na França, né? Então, saiu dinheiro, marco como negativo. Todos os bens são assim. Com relação aos serviços também, serviços a gente já sabe que são os produtos intangíveis, né? E entradas e saídas também positivas e negativas, exportações de serviço positivo e importação de serviço negativo. Existem vários tipos de serviços, como serviços financeiros, serviços de consultoria, serviços de contabilidade. Note que serviços que são produzidos no país e vendidos no próprio país não entram no balanço de pagamentos. Assim como qualquer produto que vocês, né,
produzem também na empresa de vocês e vendem no próprio país, não entra no balanço de pagamentos. Entra nas contas nacionais, que é uma outra história. Mas o balanço de pagamentos só entra e sai aquilo que atravessa a fronteira, tá bom? Então, serviços de contabilidade, tipicamente, eles são um serviço nacional, não atravessa a fronteira, mas pode ser, sim, que, enfim, uma empresa internacional de contabilidade ou de auditoria, que nem aquelas, né, famosas, aquelas grandes empresas de auditoria, PricewaterhouseCoopers, etc., Arthur Young, Ernst Young, daí para frente, elas, se forem serviços que um país contratou e uma outra empresa do exterior fez, entra aqui. Os quatro maiores pontos aí que demanda a entrada e saída de serviços são os transportes, viagens, seguros e governo. Então, o governo aqui, quando, né, troca algum serviço com o exterior, entra aqui. Seguros, quando você, por exemplo, num comércio internacional, um navio viaja da Grécia para o Brasil com produtos. Esse navio tem que ser segurado por uma empresa internacional caso ele tenha um acidente no exterior. Então, esses seguros internacionais entram aqui. Viagens. Vamos pensar nas viagens, serviços de viagem. Quando vem um gringo passar o carnaval no Rio de Janeiro ou algum lugar aqui do Brasil, o que acontece? O gringo vem, traz com ele dinheiro e ele gasta o dinheiro aqui no país. Então, é uma entrada de dinheiro. Então, todo gringo do estrangeiro que vem gastar aqui no Brasil de viagem é uma entrada, tá? O sentido é uma exportação de serviços de viagem. O contrário ocorre quando um brasileiro vai, por exemplo, vai lá ver o Colosseu em Roma e gasta e leva uns euros com ele, dinheiro para pagar a viagem, para conhecer lá, né, a Bel Paese, conhecer a Itália. E gasta o dinheiro lá, é uma saída, uma importação de serviço de viagem, tá certo? E mesma coisa com transportes, aviação, navios, enfim, todos os gastos com transportes, se forem entradas, né, de dinheiro positivo, se for saída negativa. Então, deu para ver que nessas duas rúbricas aqui, da conta corrente, que é o balanço comercial e o balanço de serviços, tem a ver com produtos, né? Bens ou serviços. Agora, essa terceira conta são as rendas. Primeiro, vamos entender direito o que é uma renda. É uma coisa que vem lá da conta de capital e financeiro, que nós já vamos falar já sobre isso, né? A conta capital financeiro tem todos os tipos de investimentos, tá? Então, um país investe numa empresa brasileira, compra uma empresa brasileira, é um investimento, vai estar lá na conta de capital serviço. Já vou mostrar isso para vocês. Agora, todo investimento é lá, não é aqui, não. Agora, o que é uma renda? A renda é quando eu invisto e eu tenho um pagamento graças a isso, é uma renda. E aí, por engraçado que seja, mais estranho ou diferente que engraçado que seja, a renda não entra lá na conta capital financeira, e sim a renda entra aqui. Então, de novo, investimentos, gastos com investimentos e tal, entra tudo lá. Agora, lucro ou perda de qualquer operação financeira entra aqui. Por exemplo, os salários, os juros, os lucros e os dividendos de investimentos da conta de capital entram aqui nessa balança de rendas. E o motivo é bem simples, é porque a gente tem que separar o que eu invisto do que o que eu ganho. Quer ver um exemplo? O Banco Santander comprou o Banco Paulista, lá, como chamava? O Banco Banespa, Banco do Estado de São Paulo. Comprou o Banespa por R$1 bilhão, fez o investimento, entrou lá na conta de capital financeiro. E aí, depois, no ano seguinte, o Banespa, operando aqui no Brasil, o Banespa, que agora, na sequência, virou Santander, né, um banco espanhol, ele ganhou aí algum dinheiro das operações aqui no Brasil e mandou os lucros dessas operações para a Espanha. Esse lucro entra na balança de rendas, tá? Enquanto o investimento entra na conta de capital financeiro, as rendas entram aqui nessa balança de rendas. Então, tem vários tipos né, olha aqui,
Tem vários tipos de rendas. Os lucros de operações são umas, mas também bonificações, dividendos, ou seja, quando eu compro ação e a ação paga dividendos ou paga lucros de algum modo, entra nessa conta. Dívida, um banco que, sei lá, empresta para o exterior e as pessoas, os clientes no exterior vão pagando aos poucos aquele empréstimo, isso se chama juros de dívida, né? Então entra aqui como renda. Então, olha aqui, aqui os investimentos na conta de capital financeiro, né? Elas entram aqui os investimentos, porém o lucro daqueles investimentos entram aqui na balança de rendas. Então é isso, 4 contas, 3 grandes contas, balança comercial, balança de serviços, que são 2 contas de produto, e uma terceira conta, balança de rendas, que são todos os lucros e rendas específicas que eu tive de investimentos. Beleza. Tem uma quarta conta na conta corrente, pequena pelo tamanho dela, chama-se transferências unilaterais. Tá? Vocês sabem bem que toda exportação, né, de bens ou de serviços tem que ter contrapartida de pagamento. Ou seja, se eu mando um automóvel para o exterior, eu quero receber o dinheiro. Não é de graça que eu estou doando automóvel. Eu estou vendendo automóvel. Então, essas 3 contas aqui, tudo tem contrapartida. Né, eu mando um serviço, um bem ou um invisto e recebo um pagamento de volta. Beleza. A transferência unilateral, não. É uma como o nome já diz, é uma transferência de um lado só, né, unilateral. Ela é como se estivesse doando alguma coisa, e de fato, doações, elas são uma transferência unilateral. Então, quando tem um país pobre da África, por exemplo, precisando estar numa crise de alimentação, e aí um brasileiro ou um dinamarquês doa um dinheiro para ajudar esse país, isso são doações, né? Ou então, quando tem um migrante, ou alguém que foi morar no exterior, e manda dinheiro de volta para casa. Isso é bastante comum, né? Por exemplo, não sei se vocês ficaram sabendo ou não, mas teve uma migração grande de mineiros do norte do estado de Minas Gerais. Mineiros, o que eu digo pessoas que nasceram no estado de Minas Gerais, da região norte, uma região mais pobre do estado. Eles foram morar no exterior, nos Estados Unidos em específico, e mais especificamente aí no estado de Massachusetts, perto de Boston. Aí moram lá, têm os seus empregos lá, os seus trabalhos agora, e eles mandam dinheiro para a família em Minas Gerais de volta. Tá? Esse é só um exemplo, tem aí milhares de... Qualquer migrante que mora no exterior e que tem um emprego e que manda dinheiro para casa, é isso daqui, é uma remessa de imigrante, também é uma transferência unilateral. Por que é unilateral? Porque você manda sem pedir nada de volta, não é que nem uma compra de automóvel, uma exportação de automóvel ou de serviço, né? Aqui ela é unidirecional, ela vai para um lado só. Então, isso vale também para, sei lá, estrangeiros que moram no Brasil e mandam dinheiro para casa, que nem tem vários haitianos morando no país, eles trabalham aqui em São Paulo ou em outros lugares, recebem o pagamento e mandam uma parte para a família lá no Haiti, remessa de imigrante. Então, aqui nessa conta, entrada é positivo, saída é negativo, tá? Como nas outras contas. Muito bem, então é isso. Essa primeira parte do nosso balanço de pagamentos é a conta corrente. Tá? A segunda, como eu falei antes aqui, é a conta de capital e financeiro, que agora sim são não só troca de produto, agora não mais a troca de produto e renda, mas as trocas de fluxos financeiros. Tá? A conta financeira, troca de fluxos financeiros, tem quatro grandes componentes. O IDE, né? IDE, investimento direto externo, ou investimento em carteira, ou outros investimentos ou derivativos financeiros. Vamos ver, então, esses 4 componentes da conta financeira. E aí, na sequência, eu vou falar sobre a conta de capital, tá? Que é uma terceira conta, na verdade. Você tem a conta corrente e você tem a conta financeira de capital. Eu vou separar a conta de capital da conta financeira.
Essa conta financeira, sim, tem 4 componentes. Vamos falar sobre esses 4 componentes. O primeiro é o ID, ou IDE, Investimento Direto Externo. O que é isso? É uma entrada ou saída de dinheiro de um país específico para adquirir ativos fixos ou ativos que visam aumentar a produção de um país. Compra de um ativo não financeiro, posso dizer assim também. Por exemplo, compro uma fábrica, compro um banco, compro uma empresa, ou mando dinheiro para fabricar, para criar uma nova fábrica ou uma nova empresa. Isso tudo é ID, Investimento Direto Externo. Então, esse exemplo agora há pouco aí, quando o Banco Espanhol Santander comprou o Banespa no ano de 2000, pagou R$ 1 bilhão na época, bastante dinheiro na época, diga-se de passagem, e essa compra foi registrada no BP do ano de 2000 como uma entrada de ID. Por que entrada? Porque o dinheiro saiu da Espanha e entrou no Brasil, entrou positivo. Antes de continuar falando dos outros, eu queria dar esse exemplo aqui e fazer a ligação de volta com a conta, com a balança de rendas da conta corrente. Aqui agora sim aí dá para entender até melhor a ideia de renda, a diferença entre renda e investimento. Ou seja, qualquer fluxo desses de investimento faz com que, enfim, tem uma entrada aqui, né? Agora, o investimento que deriva, né, o lucro ou perda que deriva desses investimentos entram lá, volta, entra aqui na balança de rendas. Tá? Então, eu posso ter enviado 1 bilhão no ano 2000 aqui de ID, certo? Aí, o que acontece? Chegou 2001, o banco está funcionando do país, o tal do Santander, e aí o tal do Santander fechou o balanço de pagamentos de 2001, né, fechou suas contas e viu que vai mandar, sei lá, 100 milhões para a matriz na Espanha. Esses 100 milhões não são ID, não é saída de ID, ela é uma saída de renda, porque é um lucro, tá? É um lucro, essa que é a ideia. Então, tudo que é ganho positivo e negativo de rendas é na conta corrente, enquanto os vários investimentos, quando eles são dados, entra aqui numa das 4 contas. Beleza. Então, se o ID é uma conta de aquisição de ativos não financeiros, né, para produtivos, o investimento em carteira são justamente compras de ativos financeiros de renda fixa, tá? Mas também de renda variável. Renda fixa, bônus de renda fixa. Renda variável chama-se chama-se os de bolsa, os de renda variável. A soma dos dois, renda variável e renda fixa, são investimento em carteira ou investimento de portfólio. Tá? Então, vamos supor agora que eu comprei 1.000 ações da Google na Bolsa de Nova York. Como é que registra isso aqui no BP do Brasil? Uma saída de um valor para comprar 1.000 ações e uma entrada no balanço de pagamentos dos Estados Unidos do mesmo valor, porque agora o dinheiro foi para lá. Eu recebi as ações, eu tenho ele guardado, né? Uma beleza as minhas ações, só que o dinheiro saiu, então é um registro negativo. E se eu quisesse comprar um título de dívida do governo americano? Então, aí é um bônus de renda fixa do governo americano. O que acontece? Sai dinheiro também, por exemplo, $1.000, e eu recebo o título aqui, né, um papelzinho que garante que o título é meu. Tá certo? Então, investimento em carteira pode ser de renda variável ou de renda fixa, mas são os investimentos financeiros, tá? Tanto de renda variável quanto de renda fixa. Agora, se for banco, aí entra aqui em separado, nessa terceira conta aqui, que são os outros investimentos, tá? Então, crédito bancário, pagamento, por exemplo, e quando eu falo troca de bancária, pode ser investimento no banco do exterior. Por exemplo, se eu mandar pegar um empréstimo do Bank of America e ele mandar um empréstimo aqui para o Brasil. É um crédito bancário.
Ou então, não só necessariamente as pessoas, mas às vezes outros bancos pegam dinheiro emprestado de outros bancos, né? Então, vamos supor, o Bradesco quer emitir dinheiro, quer emprestar aqui no Brasil, o que, que ele faz? Ele empresta R$ 1.000 do banco, R$ 1 milhão, 10 milhões de reais do Bank of America lá nos Estados Unidos, o dinheiro vem para cá, e aqui dentro o Bradesco reempresta o dinheiro, talvez com um custo mais barato, sei lá. Então, todos esses fluxos aqui de banco e tal, o pagamento de dívida de banco, empréstimo. Agora, pagamento de empréstimo, aqui é só amortizações, empréstimos. Mas os pagamentos de empréstimo, volta um slide. Onde que vai? Na conta de rendas. Deu para entender, gente? O fluxo principal de investimento entra numa dessas três contas, quando o investimento se dá numa direção ou na outra. Agora, quando você tem que pagar pelo investimento ou receber, né, juros, lucro, essas coisas, aí entra naquela conta de rendas da conta corrente. Beleza. Então, esses três primeiros, ID, investimento direto externo, investimento em carteira, ou outros investimentos, são as três principais contas da conta financeira. Tem uma quarta conta pequena também, mas cada vez maior, onde nós registramos os fluxos de derivativos financeiros. Entradas e saídas de derivativo financeiro é aqui nessa conta. Precisaria de um curso inteiro de finanças para falar mais em detalhes sobre derivativos financeiros, mas eu vou resumir só a explicação por alto. A ideia de um derivativo financeiro é um ativo financeiro que você investe como qualquer outro, como qualquer fluxo de renda variável, que nem ação, ou de renda fixa, né, título de governo, mas ele deriva de outro ativo. Então, por exemplo, investimento em dólar é aqui nos investimentos de carteira, entradas e saídas de investimento em dólar. Agora, se existe aí um investimento chamado mini índice ou índice de dólar, né? Tem o mini índice de dólar e tem o índice cheio de dólar. Esses são índices baseados no valor do dólar, mas não é o dólar que você compra. Você compra esse índice. Então, se o índice subir, se o dólar subir, o índice sobe junto. Se o dólar cair, o índice desce junto. Então, se eu, ao invés de comprar o dólar, eu comprar o índice do dólar, ele é um derivativo financeiro. Tá? E esse é um exemplo só do derivativo financeiro de dólar, né, de índice de dólar, mas existem vários tipos de derivativo financeiro. Ou seja, é um ativo que deriva de outro. Por exemplo, falei de índice de dólar, mas pode ser índice de bolsa, pode ser índice de alguma commodity, como, por exemplo, café, ou boi, carne de boi, né, o que a gente chama de boi gordo, tem trigo, enfim, tem milhares de derivativos financeiros diferentes aqui. E, enfim, em 2001 houve uma grande reforma no balanço de pagamento nacional do Brasil e dos outros países, e aí criaram essa conta aqui de derivativos financeiros. Na época, foi para, né, dar conta que os derivativos financeiros são investimentos diferentes desses outros aqui, mas hoje já é um pouco maior a conta, embora hoje ainda seja pequena comparado com essas outras. Então, antes de avançar, gente, todo mundo entendeu a conta corrente, né, que são fluxos de produto e renda, e tem essas quatro grandes contas, e todo mundo entendeu a conta financeira, que tem também essas quatro grandes contas. A ideia da conta financeira é ter fluxos de investimento, de fluxos financeiros de moeda. Tá. Dito isso, eu vou dizer que, como a gente chamava conta financeira de capital, faltou falar o que é conta de capital. Eu separei aqui a 2 da 3 só para ilustrar, para explicar para vocês. Mas, na verdade, conta financeira e de capital é uma conta só. São duas contas. Uma, conta corrente, também chamada de transações correntes. Segunda, conta financeira e de capital. Aqui eu separei para mostrar para vocês o que vai na conta de capital. Na verdade, essa conta de capital também foi criada recentemente nessa reforma de 2001 e cuida de transferências unilaterais.
Não essas daqui de produto e renda, mas transferências unilaterais de patrimônio e de bens intangíveis. O que é um bem intangível? Um bem intangível é, por exemplo, uma marca, ou, por exemplo, uma patente, certo? E realmente, na economia moderna, cresceu tanto o valor e as trocas e as vendas internacionais de patentes e de marcas, que eles tiveram que criar essa conta de capital aqui para incluir isso. Então, uma marca, Coca-Cola, uma empresa que você compra, você paga os ativos dela, mas você paga também a marca, o dinheiro do comprar a marca está aqui. E o transferência unilateral de patrimônio é quando você transfere não doações, que nem naquela, mas patrimônio. Por exemplo, se eu doar para alguém uma casa no Lago de Como, na Itália, para um brasileiro, esse patrimônio está num outro país, né? Eu estou doando para uma pessoa de um outro país, então vai ser uma transferência unilateral de patrimônio. Essa conta de capital também, como a gente vai ver agora que vai ver os números, ela é relativamente pequena. Então, a conta de capital, essa, né, conta de financeira mais conta de capital, ela é bem pequena comparado com a conta financeira ou com a conta corrente, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar alguns números para vocês gerais aí. Mas o balanço de pagamentos, então, ele tem a conta corrente, a conta de financeira e de capital, e ainda tem um item que, que às vezes vocês que são contadores vão entender bem isso aí, às vezes aparece na própria contabilidade nacional ou na contabilidade de empresa uma conta chamada de erros e omissões, onde entram informações que você não conseguiu detectar a origem ou o destino, né? Então, erro de omissões pode ser uma continha pequena, também um valor é para ser um valor pequeno, mas comparado com o tamanho da conta corrente, da conta financeira de capital, mas é necessário marcá-la, porque se houver qualquer tipo de erro ou omissão, você coloca aqui. E o resultado do balanço de pagamento é a soma de tudo isso. De novo, só existem duas contas, a conta corrente e a conta financeira de capital. Eu separei bonitinho em 1, 2, 3, 4, que é para ficar visualmente fácil de ver os números, para onde eles vão. Agora que eu vou dar um exemplo de balanço de pagamentos, tá bom? E o resultado de balanço de pagamentos é igual à variação de reservas, tá? Como assim, variação de reservas? Vejam vocês. Faz de conta, tenho aqui a minha conta corrente. Somando aquelas 4 contas que estavam lá, entrou exportação de bens, de serviços, entrou importação de bens, importação de serviços, entrada de renda, saída de renda, até transferência unilateral. Somei tudo, descontei, porque tem uns que são negativos, né? Chegou no final, deu mais 100 bilhões. Aí a conta financeira, somando, entrando, o que sai, ele deu menos 70. Ou seja, saiu 70 a mais do que entrou na conta financeira. Aí faz de conta que a conta de capital é zero, erros e omissões é zero, soma 1, 2 com 4. Vai dar mais 100, menos 70, mais 0, a soma dá mais 30. O que são esses mais 30? É exatamente isso, é o resultado do BP, o resultado final do BP. Ou seja, dado todas as entradas e todas as saídas, entrou mais do que saiu, ou saiu mais do que entrou, tá? Esse é o resultado do balanço de pagamentos. Então, esses mais 30 que eu falei nesse exemplinho aí, o que acontece? Somando tudo que entrou na conta corrente, tudo da conta financeira e capital, já levando em conta a remissão, nós estamos com mais 30. Significa que teve, né, 9 fora, entrou 30 bilhões durante aqueles 365 dias, naquele ano. Tá? O resultado do BP foi um exemplo, nesse exemplo que eu dei, foi de mais 30 bilhões, ou seja, entrou 30 bilhões. Então, eu não sei os anos anteriores, mas comparado
esse primeiro dia desse ano que eu estou analisando o BP, com o dia 31 de dezembro, o último dia, entrou 30, significa que está entrando mais moeda do que está saindo. Então, estou tendo uma variação positiva de reservas. Reservas, no caso, lembra-se, a gente tem que, é um comércio internacional, a gente está trocando, desculpe, são contas internacionais. Você está trocando moeda com outro país. Falar que a variação da reserva são mais 30, significa que, comparado dia 31 de dezembro com 1º de janeiro, eu tenho 30 bilhões a mais de moeda, de alguma moeda, sei lá qual, que é usada para comércio internacional. Na verdade, o balanço do pagamento dos países convencionalmente tem sido feito em dólares, então é como se eu tivesse mais 30 bilhões de dólares, 30 bilhões de dólares mais rico do que antes. Então, se eu tinha 100, agora eu estou com 130. Tá? Então, é bem isso mesmo, é uma variação de reservas. Tem que ver quanto que eu tinha antes. Eu costumo dizer que é uma piscina, uma piscininha assim de água, uma piscina igual uma piscina de dinheiro. Não sei se vocês conhecem o Tio Patinhas, aquele personagem de gibi aí, revista. Ele costumava nadar numa piscina de dinheiro. Ele gostava de nadar na piscina de dinheiro. Então é como se fosse isso. Minha piscina de dinheiro tinha 100 bilhões de dólares. Agora, no final do ano, durante o ano, né? Entrou mais 30 e a piscina dele subiu, agora está com 130 bilhões na piscina de dinheiro dele. Então, a variação de reserva é isso. Note que a variação de reserva pode ser negativa. Se a soma das 4 contas der um valor negativo, significa que 31 de dezembro, comparado com 1º de janeiro, eu perdi reservas. Então, o nível da piscina diminuiu. Tá? Então, é bem isso o balanço de pagamentos. Pode ser aumentar ou diminuir, né? Então, tem dois possíveis resultados para o balanço de pagamentos. O resultado de ser igual a zero aqui, ele é bem raro, mas pode ocorrer que a soma de todas as contas dê zero, ou seja, o nível de reservas seja igual no dia 31 de dezembro, igual ao 1º de janeiro. Mas, tipicamente, você vai ter das duas uma. Ou você vai ter um resultado positivo ou um resultado negativo. Se for positivo, aumenta as reservas cambiais. Se for negativo, diminui as reservas cambiais. Tá bom? Muito bem, eu vou mostrar agora para vocês o BP do Brasil, nesses 3 próximos slides. Vou mostrar o BP do Brasil entre 2007 e 2011. Para os alunos de economia internacional, a gente detalha bastante esses números e discute, até porque enfim, é a área deles, né, economia internacional. Aqui eu vou passar meio rápido, mas eu vou mostrar para vocês aqui números diretos, sem tentar explicar muito, até porque teria que ter uma base maior de economia brasileira para entender esses números. Mas vejam vocês, as transações correntes ou conta corrente, né, ela está dividida aqui em 4 contas, sendo que 2 delas estão misturadas. Aqui está a balança comercial, aqui está a balança de serviços e aqui a balança de renda. E aí a 4ª conta, transferências unilaterais. Somando essas 4, vai dar aqui, vou dar uma olhada na última linha aqui. Pega atenção aqui na última linha. No ano de 2007, a conta corrente foi de... esses números estão em milhões de reais. Tá? Então, isso aqui é 1,5 bilhão de reais, aqui é menos 28 bilhões, menos 24, menos 47, menos 52. Alguém deve estar falando, deve ter pensado, tá mal, hein? Fora 2007, a conta corrente brasileira foi sempre negativa, né? Inclusive, dobrou, né? De menos 28 passou para menos 52. Deve ter algum motivo. Então, vamos ver. A balança comercial nesse período foi sempre positiva. Passou de 40, embora tenha caído de 40 para 20, e depois subido um pouquinho para 30, essa é a balança comercial, né? Sempre positiva. Ou seja, as exportações, comparado com as importações, as exportações têm sido sempre maior. Mas não é esse o problema da nossa conta. O problema da nossa conta é isso aqui, ó, serviços e renda. Quando você soma os dois,
dá menos 42, menos 57, menos 52, menos 70, menos 85. Tá? Então, essa linha aqui escrito serviços e renda já é o número líquido de serviços e de renda, que se você quiser olhar separado, está aqui, ó. Eles são negativos, ou seja, está saindo mais renda e serviços, está saindo mais dinheiro do que está entrando. Então, é por isso que no final, e está saindo bastante, né? Olha aí, 85. A soma disso aqui com isso aqui é negativo, então é por isso que no final das contas está dando negativo aqui. E a transferência lateral, como eu tinha dito para vocês, é pequena, né? 4 bi, 4,2, 3,3 é bem pequena a conta. Somando tudo, vai dar essa conta negativa. E agora? Bom, vamos ver o que ocorre com a conta financeira e de capital. Conta de financeira e de capital, viu como está junto? A conta de capital é a pequenininha, está aqui, a conta financeira está aqui dividida nas suas 4 grandes contas. Conta de capital pequenininha, olha lá. 1 bi, 1,1 bi, pouca coisa. Agora, a conta financeira, né? Dá uma olhada na conta financeira. 88 bi, 28, 70, 98, 110 bi. Essa conta está super positiva. Aí, se somando com a pequenininha, vai dar isso aqui que eu marquei na primeira linha, em negrito. 89, 29, 71, 99, 112. Ou seja, a nossa conta de capitais e financeira está bastante superavitária. Volta um slide. Ao contrário da conta corrente. A conta corrente está negativa. Lembra que são essas duas grandes contas? Quando você soma uma com a outra, quando você soma essa última linha com a conta de capital e financeira, somando as duas, vamos para a última página. Além dos erros e omissões, que são pequenos, como vocês estão vendo aí, 3 bi, 1,8 bi, 347 milhões. Né? Quando você soma as duas grandes contas, olha o que deu. O resultado do balanço. 87 bilhões positivo, 2,9 bilhões, 46 bilhões, 49, 58. Ou seja, em cada ano, 2007 até 2011, está entrando o resultado do balanço, está entrando 87 bi no fim do ano. Ou seja, entrou mais do que saiu 87 bilhões. Então, a piscininha subiu em 2007. A piscininha subiu em 2008, subiu em 2009, subiu em 2010, subiu em 2011. Como é possível ter, né, só resultados positivos ano após ano? Vamos explicar isso. Vai para o primeiro slide. Como isso aqui foi mal, foi negativo. Só que você pega esse negativo aqui, e aí, segundo slide, soma com a conta de capital financeiro, dá um número positivo. Ou seja, o que saiu na conta corrente negativo é mais do que compensado do que entrou na conta de capital e financeiro. Sempre positivo, dá uma olhada, 89 bi. Até 2008, vocês não vão lembrar, mas foi o ano de uma grande crise financeira internacional. E aí, mesmo assim, nós tivemos 30 bilhões entrando na conta capital financeira. Olha aqui depois, 71 bi, 99 bi, 112. Então, quando você soma isso com esse negativo, vai dar positivo. Por isso que o nosso resultado do balanço de pagamentos é positivo. Vejam vocês. Certo? Sempre positivo. Agora, me explica, agora o último ponto. Me explica por que está tão positivo na conta de capital financeiro. Teria que dar uma olhada nas contas aqui, uma após uma. Eu vou chamar a atenção da conta de investimento direto geral, dividida em 2 aqui, e da conta de investimento em carteira. Vou chamar para vocês olharem com maior detalhe. Conta de investimento direto, 27 bi, 24 bi, 36 bi, 37 bi, 67 bi. Ou seja, lembra que positivo significa que está entrando e negativo que está saindo. Então, está entrando mais 27 bilhões do que saindo. Mais 24 bilhões do que saindo de investimento direto.
36, 36, 35, 37. Então, nesses anos, entre 2007 e 2011, o balanço de pagamentos teve uma entrada de investimento direto externo muito grande. Tá? Ou seja, os estrangeiros estavam investindo bastante no Brasil. E o investimento em carteira? O que era isso mesmo? Renda fixa e renda variável, brasileiros comprando no exterior e estrangeiros comprando aqui. Tá? Se o número é positivo, significa que também em investimento, nesses rendas fixas e renda variável, também entrou essa grana toda. 48 bi, 1,1, 50, 63, 35. Sempre entrou bastante dinheiro. Resumo da ópera do balanço de pagamentos do Brasil entre 2007 e 2011, para vocês entenderem. Por mais que na conta corrente ela tenha sido negativa ou deficitária, por culpa do balanço de serviços e de renda, ela foi mais do que compensada pelo resultado positivo da conta de capital e financeira, que, por sua vez, foi tão positivo assim, principalmente por causa de investimento direto externo, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, por investimento em carteira. Tá? Então, somando tudo, o BP deu isso aqui, ó, ano após ano. Então, a nossa piscininha de dinheiro foi subindo entre 2007 e 2011. Hoje, o tamanho da nossa piscina de dinheiro, se você olhar hoje, vai estar em algo em torno de 200 bilhões, 250 bilhões, provavelmente. Não sei dizer, não lembro. Tá? Mas algo entre 200 e 250 bilhões. Esse é o nível das reservas. Então, se depois, no final do ano, a gente vê que entrou mais, sei lá, 10, então vira 260, aquilo que eu já expliquei, né? Isso é muito bom, porque ter reservas é importante para você poder, se em algum momento tiver problema, como, por exemplo, durante uma pandemia, né, você conseguir ter dinheiro que segura as suas compras no exterior que você precise. Né? E nem sempre foi assim, viu? O Brasil, anos 80, anos 90, teve, né, nos anos 40, 50, então nem se fala, teve muitas crises do BP, né? Muitas crises do balanço de pagamentos. Em outras palavras, a reserva de piscina que você tinha era bem baixinha, tá? Então, se fosse mergulhar na piscina, você ia bater a cabeça no fundo, porque não tinha aí 200, 250 bilhões de reserva cambial, tinha 1 bilhão, muito menos, né? A nossa última grande crise do balanço de pagamento foi perto de 1999. Naquele período, lá tivemos que até pedir emprestado dinheiro para o FMI, Fundo Monetário Internacional, mas desde então, o que aconteceu é que duas coisas aconteceram. Primeiro, o Brasil começou a exportar muita soja e minério de ferro, e isso entrou na nossa conta corrente durante muitos anos, embora nesses dados não tenha aparecido tanto, mas teve sim. Quer ver? Aqui, ó. 160 bi de exportação virou 256, e nos anos seguintes aumentou até um pouco mais. Esse é um primeiro ponto, mas o segundo ponto principal é que o Brasil tem se tornado interessante para investimento direto externo e até investimento em carteira. Tá bom? Então, é isso o nosso balanço de pagamentos. Tem aqui um resumo em um slide, depois vocês dão uma olhada com calma. Vamos falar sobre taxa de câmbio agora. Tem mais aí. Esse é o nosso último tópico de hoje, taxa de câmbio. Bom, taxa de câmbio. Vejam vocês, nós estamos no Brasil e a nossa moeda é o real. Por mais que seja legal ter dólar e ter euro, e vocês podem guardar um pouco debaixo do colchão, ou no cofre, ou no banco, essas moedas não são a moeda do país, certo? A moeda do país é o real. Então, para fazer comércio internacional, ou seja, tem um avião da Embraer que eu vou exportar. Eu não posso falar para o cara lá da Embraer, ó, esse avião custa 200 mil reais, tá? O cara fala, o gringo vai falar, mas eu tenho dólar, não tenho real. Então, peraí, então tem que trocar as moedas de algum jeito.
E a taxa de câmbio é isso. A gente já falou um pouco sobre taxa de câmbio, mas só relembrando, é o preço da moeda de um país em relação ao do outro. Serve para isso, então, trocar para poder justamente é, funcionar o comércio internacional e todos esses fluxos do balanço de pagamento que você viu, todos, não só balança de comercial, mas balança de serviços, investimento direto externo, investimento em carteira, tudo, né, no balanço de pagamentos passa pela taxa de câmbio. Então, a gente tem toda hora que ficar trocando moedas de um país com relação a de outro. E o preço, esse preço relativo de uma moeda para outra, chama-se taxa de câmbio. Por exemplo, um dia, bem longínquo, a taxa de câmbio do real para trocar por $1 já foi R$ 2 por $1. Já foi. Hoje é 5 e... Não lembro quanto que está, acho que está 5,50, 5,40, alguma coisa assim. Mas vamos supor aí por um minuto que é R$ 2, né, por dólar. Significa que a taxa de câmbio é R$ 2 por dólar. Então, a gente sempre coloca o preço de uma moeda de um país em relação ao do outro. São dois o quê? Reais para cada dólar. E se eu quiser fazer a conta contrária, quero saber, tá, e o real, quanto que vale em termos de unidades de dólar? Então, eu pego essa taxa de câmbio aqui e invirto. Qual que é a inversão? Qual que é o inverso de 2? 1 sobre 2, 50 centavos. Então, é por isso que se o dólar custa R$ 2, cada dólar custa R$ 2, cada real custa quantos dólares? O inverso disso aqui. Inverso 1 sobre X, tá bom? Então, se aqui é R$ 2 por dólar, aqui vai ser 1 sobre 2, que é 0,50 dólares por real, tá bom? Sempre é assim. Qualquer par de moeda que você olhar, você pode fazer de maneira alternativa o inverso, tá bom? Para eu saber. Onde que eu compro moeda e eu troco? Como é que a Embraer faz? A Embraer vai no mercado internacional e, enfim, vende o avião, recebe em dólares, por exemplo, e quando vai internalizar a moeda aqui no país, ela troca por reais nessa taxa de câmbio aqui. Para eu fazer isso, eu tenho que ir num mercado. E é um mercado igual aos outros que nós estamos vendo desde a primeira aula, tá? Mercado de câmbio. Assim como tem mercado de automóvel, mercados macroeconômicos, né? Tem mercado de câmbio, que é onde você compra e é onde se dá o preço da moeda. Por que o preço é 2, aliás, hein? Daqui a pouco, no final da aula, a gente vai falar, tentar entender por que era 2 e não era 2,50 ou era 1. Como a gente vai ver, esse mercado também tem demanda e oferta. E é a demanda e oferta que vai dar o preço do dinheiro. No caso, o preço do dólar é a taxa de câmbio. Daqui a pouquinho eu volto a falar sobre isso. Mas, por enquanto, o que eu quero dizer é que, enfim, se eu preciso de moedas estrangeiras, eu vou no mercado cambial. Beleza. Existem 2 tipos de mercados cambiais. O mercado ao vivo, agora, nesse momento chamado de spot. Essa palavra do inglês spot quer dizer isso, né? O mercado atual, nesse exato momento. Quanto que está o dólar agora? 5,50? É o spot. Então, eu vou lá e faço a compra imediatamente, né? Pelo preço vigente naquele instante. Porque pode ser que no fim do dia seja outro preço. Pode ser que no dia seguinte seja mais caro, mais barato, sei lá. Agora, existe um mercado também chamado de mercado futuro, que ele é também bastante importante. Deixa eu ver aqui. O mercado futuro ele também é bastante importante, que é de pouquinho diferente do spot. O spot é agora, né? Eu vou lá, pago agora, recebo agora. Pago agora, recebo agora. Spot. Já o mercado futuro, como o nome já diz, é tudo para o futuro. Eu vou receber daqui a 1 ano, ou daqui a 3 meses. Então, a compra da moeda ela é para ser entregue no futuro, daqui a 30 dias, por exemplo. Só que o preço ele é fixado hoje. Mas espera aí, calma aí. Você não falou que é para daqui a 3 meses?
Você não disse que no spot, que é o instantâneo, tudo é imediato? Daqui a 3 meses eu não faço santa ideia quanto que vai ser o preço, porque depende da demanda e oferta. É verdade. Isso no spot. Agora, no futuro, é o seguinte, eu combino hoje quanto que vai ser o preço. E você vai receber numa data futura. Daqui a 3 meses, existe contrato de 3 meses, existe contrato futuro de 6 meses, enfim, tem vários tipos de mercado futuro, mas vamos supor para 3 meses. E aí, o preço do spot, ele é 5,50. No preço futuro, você vai pagar um pouquinho a mais, vamos dizer 5,60. Tá? Então, qual que é a grande vantagem do mercado futuro? Vantagem ou desvantagem, sei lá. Uai, alguém aqui sabe quanto vai estar o dólar daqui a 3 meses? Nem o mais poderoso guru da economia faz uma mínima santa ideia de quanto vai ser o dólar daqui a 3 meses. Porque a gente não sabe como vai estar as forças do mercado daqui a 3 meses. Então, a grande vantagem do mercado futuro é que ele congela, entre aspas, ele fixa o preço para uma coisa que você vai receber no futuro. E aí, então, eu paguei hoje, eu te falei que no spot era 5,50 e no futuro era 5,57. Eu paguei 7 centavos a mais, mas eu congelei o câmbio, ficou 5,50. Então, não importa quanto for o câmbio lá no futuro, daqui a 3 meses, não importa, o câmbio custou 5,57. Por que isso é bom? Porque isso fixa o câmbio, fixa o que a gente chama de risco cambial. Por que risco cambial? Porque é o seguinte, vamos supor que eu fosse comprar daqui a 3 meses. O câmbio podia melhorar, podia passar para, sei lá, 5 ou para R$ 4 por dólar, ou seja, eu estou pagando menos reais pelo mesmo dólar. Mas e se for o oposto? E se der uma piorada e for para R$ 7 ou para R$ 8? Já pensou ter que pagar R$ 8 para cada dólar daqui a 3 meses? Então, o grande apelo, o grande ponto legal do mercado futuro é que ele congela o risco cambial. Eu não sei se ele vai melhorar ou se ele vai piorar, mas ele está congelado. Então, eu sei que eu vou pagar 5,59. Isso é principalmente importante quando você tem contratos que você tem que entregar no futuro, o dólar. Por exemplo, importador e exportador lida com isso direto. Eu tenho que comprar, vou receber uma caixa enorme aí com um monte de vidrinho de perfume, certo? Vidro de perfume. Até chegar aqui no Brasil vai levar 3 meses de navio. Eu compro, eu fechei esse mercado e esse contrato do perfume, e sabe de uma coisa? Vai custar $1.000. Hoje é 5,50 no spot. Se eu for hoje no spot, eu vou pagar 5,50, ou seja, os $1.000 vai custar 1.000 vezes 5,50, 5.500. Tá. E se eu esperar para fazer isso daqui a 3 meses? Para pagar, eu posso me dar super bem ou super mal. Porque se for para R$ 4, o câmbio, 4 vezes 1.000, eu vou pagar R$ 4.000, menos. E se for para 8? 8 vezes 1.000, R$ 8.000. Vou ter que pagar R$ 8.000 pelo perfume. Então, não é melhor eu chegar e congelar hoje o preço, 5,57? Eu paguei um pouquinho a mais, mas pelo menos está 5,57 vezes 1.000 vai ser 5.570. Vai ser um valor fixo, né? Então, o bom do mercado futuro é isso. Quando você tem contratos para o futuro, né? Você congela hoje a taxa de câmbio e tira o risco cambial. Tá certo? Beleza. O que é a taxa de câmbio nominal? É um sinônimo de spot. É aquilo que você paga no spot, é a taxa de câmbio nominal. E a taxa de câmbio real? Opa, real com nominal vocês já viram ao longo do curso. A diferença de um para outro é a taxa de inflação. Então, a taxa de câmbio descontando a inflação dos dois países, porque lembra que a taxa de câmbio ela é o que mesmo a taxa de câmbio? Dá uma olhada aqui, ó. Taxa de câmbio do euro em relação ao dólar. É um preço do euro em relação ao dólar.
Tá, então, 2 países. Se eu tenho a taxa de câmbio nominal, que é esse E aqui, esse Qzinho é a taxa de câmbio real. Como é que eu calculo a real? Leia isso aqui, dá uma olhada aqui. Descontada a inflação dos 2 países. Então, está aqui, ó, P da Europa sobre P dos Estados Unidos. Tá? Então, a taxa de câmbio do euro para o dólar nominal, ela é a taxa de câmbio real vezes descontando as duas, a inflação dos 2 países. Tá? Taxa de câmbio real é um conceito menos usado, quer dizer, é até usado bastante aí nos estudos teóricos aí de economia. Na prática, o que a gente usa é a taxa de câmbio nominal, tá certo? E esses 2 mercados aqui, na prática, que a gente usa bastante. Então, se vocês lidam, vocês são contadores, talvez um pouco menos, mas o pessoal que trabalha com comércio exterior lida muito com o câmbio, o mercado spot e o mercado futuro. O spot, quando você precisa no momento da moeda. E o futuro é quando você tem um contrato internacional. Tá? E vale dizer que o futuro não é só para importação, para exportação também. Né? O que acontece? Soja. Vou exportar soja, eu vou receber daqui a 3 meses. Não é? Eu combino com o chinês. Ó, chinês, 3 meses o contrato, tá? Você me paga quando a soja chegar aí na China. Leva 3 meses no navio, chegou 3 meses, o chinês paga. Então, ele vai me pagar em dólar, não vai pagar em real. $1.000 é o preço combinado. E agora, quando eu receber, eu exportador, quando eu receber daqui a 3 meses, esses $1.000, será que vai valer mais ou vai valer menos do que hoje? Não sei. Olha o risco cambial maldito aí. Então, o que eu faço? Mercado futuro. Qual o valor do futuro? 5,57. Tá, eu topo que seja um pouquinho diferente do spot para receber, mas pelo menos eu sei que está fixo. Não, quando for receber, eu vou trocar no mercado futuro. Esses $1.000 eu vou trocar por 5.570. Fixou, tirou o risco cambial. Beleza. Mais poucas coisas aí que eu preciso falar sobre câmbio. Conceito de depreciação do câmbio e apreciação do câmbio. Olha aqui, volta 2 slides. Teve um dia que isso aqui valia R$2, o preço do dólar era R$2. Hoje é 5,50. O mesmo dólar. Tantos anos depois, é 5,50. Então, ou seja, para comprar o mesmo dólar, naquela época eu pagava R$2. Hoje eu pago 5,50. O que aconteceu? Uma depreciação do real ou uma apreciação do real? Vamos ver a definição. Depreciação é quando o valor da moeda local reduz, deprecia, cai, diminui. E uma apreciação é o oposto. A apreciação da moeda, ela aumenta o valor da moeda, tá? Ou seja, ela está valendo mais. Então, nesse caso que eu falei para vocês aí, quando passou de R$2 por dólar para R$5,50 por dólar, houve uma depreciação do real, certo? Por quê? Porque agora eu preciso de pagar mais reais para fazer a mesma troca que eu fazia antes, 2 para 1, agora eu faço 5,50 para 1, eu tenho que dar mais reais, tá? E a apreciação é o contrário. Vamos supor que, de vez de ser 2 para 1, fosse 1,50 para 1. Eu tenho que agora pagar R$1,50 para cada dólar. Ou seja, nesse caso, comparado com 2, eu tenho que pagar menos reais para cada dólar. Então, a minha moeda apreciou. Tá? Depreciação e apreciação. Quando eu falo de depreciação, uma moeda deprecia, a outra necessariamente aprecia. Quer ver? 2 para 1. Agora compara com 5,50 para 1. Se agora passou para 5,50 para 1, eu tenho que dar mais reais para o mesmo dólar. Agora, o inverso de 5,50, para calcular isso aqui,
ele é um número menor, vamos supor, acho que até uns 10 centavos. Então, significa que se antes, para eu comprar R$ 1, eu dava 50 centavos de dólar, agora eu dou 20 centavos de dólar. Então, significa que o dólar apreciou. Tá? Então, gente, quando uma moeda deprecia com relação à outra, ela automaticamente aprecia com relação àquela moeda. Então, se o real desvaloriza com relação ao dólar, o dólar valoriza com relação ao real. Sempre. Muito bem. Então é isso. Sobre câmbio era isso que eu queria falar. Ainda gostaria de falar sobre outras coisas, sobre a taxa de câmbio, ainda falando desse assunto taxa de câmbio. O primeiro ponto importante que eu queria comentar era sobre o papel do governo no mercado de câmbio. O que o governo faz especificamente com relação ao câmbio? Bom, primeiro é que o governo, ele quando o dinheiro troca aqui, passa de um país do país para o outro, o Banco Central do país ele tem esse importante papel de fazer a política cambial. Política, como o nome já disse, como a gente já disse antes, é ação de governo. Política cambial é ação de governo com relação ao mercado de câmbio. Tá? Ele pode fazer uma série de coisas. O câmbio, existe o seu mercado. Se ele existe o seu mercado, ele vai ter um preço e uma quantidade, igualzinho a qualquer outro mercado. Inclusive, vou mostrar para vocês o desenho. Aqui, ó. Esse aqui é a taxa de câmbio, você tem um mercado de câmbio. Você tem o preço e a quantidade. Então, por exemplo, o preço, que aqui nesse desenho está 2,A. Né? Aqui está a demanda e aqui está a oferta. Aqui está a demanda e aqui está a oferta de câmbio. No ponto A, a taxa de câmbio é R$ 2 por dólar. E quanto que a gente vende com um preço desse? Por exemplo, algo como 50 bilhões. 50 bilhões de moedas circulando, quantidade. E aqui preço. Então, percebe, gente, o mercado de câmbio é um mercado como qualquer outro. Tem oferta, tem demanda. Só que, voltando lá onde eu estava, só que o governo ele pode influenciar esse mercado. Por quê? Porque o governo é dono de moeda. O governo ele é dono do real, o BC é o único lugar do mundo que emite a moeda real, é o Banco Central do Brasil, e além disso ele guarda aquela piscininha, lembra daquela piscininha de reservas cambiais? Quem é o dono daquela piscininha? O tio Patinhas? Não, o Banco Central. Então o Banco Central ele tem reservas cambiais, portanto ele tem uma piscina de dólar, tudo lá guardado, e tem a possibilidade de imprimir ou não real, que é a moeda vigente do país. Então, pensa, um cara com tamanho poder desse, ele pode mudar aquilo que vocês acabaram de ver aqui, ó, esse equilíbrio. Porque se esse preço 2 e essa quantidade de 50 é dada pela oferta e pela demanda, o governo pode influenciar esse mercado. Como? Intervindo. Por exemplo, vendendo ou comprando o câmbio. Se ele jogar dólares ou jogar reais na economia, essa relação aqui que vocês estão vendo muda. Então, voltando lá, intervenções do governo muda o preço da moeda. E isso se chama política cambial, né? Ação de governo que influencia a taxa de câmbio. Então, a taxa de câmbio tem um mercado de câmbio, e é influenciado pelo governo através da política cambial. Tá? Então, todo mundo entendeu o que é política cambial. Beleza. Outro conceito importante, regime cambial. Regime cambial é um arranjo institucional, é um modo de troca. Como trocar as moedas de um país pela moeda do outro? Tá? Existem dois modos básicos de fazer essa troca. É o regime de câmbio fixo e o regime de câmbio flutuante. Câmbio fixo ou câmbio flutuante? Câmbio fixo, existem alguns países que usam o câmbio fixo até hoje, embora não seja a maioria, não. No câmbio fixo, eu troco os reais pelos dólares, né? Eu troco uma moeda por outra numa taxa fixa.
Sempre. Como assim? Bom, lembra que o real e o dólar era 2 para 1? Antigamente. Antigamente era 2 para 1. Tá. Se tivesse alguma coisa no mercado que fizesse mudar a demanda ou a oferta, o preço podia mudar. Podia mudar de 2 para 1, podia mudar para 2,10 para 1, ou para 1,90 para 1, sei lá. Então, o câmbio fixo, o governo não deixa isso acontecer. A taxa fica sempre fixa e o governo intervém no mercado o tempo todo para manter 2 para 1, ou 1 para 1, ou seja lá qual que for a taxa de câmbio fixo que o governo determinar. Faz de conta que é 2 para 1. Então, ele vai lá e intervém no mercado, e o mercado vai estar sempre 2 para 1. 2 para 1 por causa da intervenção do governo. Isso é o regime de câmbio fixo. O câmbio flutuante é o contrário. O governo não faz nada. O governo não tenta influenciar a taxa de câmbio. Ela está 2 para 1 hoje. Ah, mas aumentou a demanda por moeda. Gente, lembro vocês de micro, qualquer mudança na demanda, por exemplo, aumento de demanda, o que acontece com o preço? Aumenta, né? Por quê? Porque para uma mesma oferta, mais demanda significa que a curva de demanda desloca para a direita e o preço de equilíbrio vai estar mais alto do que antes. Não é isso em mercados micro? Pois bem, no câmbio flutuante é a mesma coisa. Se houver mais demanda por uma moeda em relação à outra, mais demanda significa que ela tem mais procura e o preço dela muda, o preço dela aumenta. Tá? Então, no regime flutuante, o mercado não é, o governo não intervém nesse mercado cambial de jeito nenhum, nada, nada. E no câmbio fixo ele intervém em tudo. Ele não deixa sair do câmbio fixo. Se for 2 para 1, ele intervém sempre para manter 2 para 1. E no flutuante ele não faz nada. Ele deixa o mercado, né, a curva de oferta e a demanda, a força de oferta e demanda é que vai prevalecer. Tem dois tipos específicos de câmbio flutuante, que é o câmbio flutuante sujo e as bandas cambiais. É o seguinte, o sujo, ele é um flutuante onde o governo intervém. Peraí, você não falou que o flutuante o governo não intervém? Sim, verdade, flutuante o governo não intervém, mas quando ele é flutuante sujo, o governo ele intervém de vez em quando. Vamos supor, está 2 para 1, aí passa para 2,20 para 1. Tá, a moeda do país desvalorizou, agora é 2,20. Aí passa para 2,40. O governo olha aquilo e não gosta. Aí passa para 2,60. Chegou em 2,60, o governo fala: não, chega, vou intervir. Aí ele vai lá e coloca a moeda no mercado de câmbio, a taxa de câmbio cai de 2,60 para 2,40. Então, sujo é um flutuante que não é totalmente flutuante, que o governo intervém. E banda cambial é quando o governo intervém dentro de uma faixa de preço. Ele fala assim, ó, se o preço tiver entre R$ 1,50 por dólar e R$ 3,50 por dólar, eu não faço nada. Mas se ele tentar passar de 3,50 ou se ele tentar passar de 1,50, eu intervenho. Isso aqui é banda cambial, tá certo? Beleza. Na prática, o que interessa? O que é usado mesmo hoje em dia? Ó, hoje, 2021, quase todos os países do mundo adotam o regime de câmbio flutuante. Vários deles fazem intervenções, aí alguém pode falar que é flutuante sujo, como o próprio caso do Brasil. O câmbio no Brasil é um câmbio flutuante, só que é com algumas intervenções do mercado pontuais. Por exemplo, nessa pandemia aí, teve alguns momentos em que o pessoal estava nervoso no mercado financeiro e o dólar querendo passar, querendo subir, né? O governo foi lá e teve umas intervenções. Então, na teoria, aqui no Brasil é um flutuante sujo. Né? Quer dizer, na prática, é um flutuante sujo. Mas, se você for ler lá no site do Banco Central, ele vai dizer regime de câmbio flutuante. Câmbio fixo, só o yuan chinês é que é fixo. Das moedas mais importantes do mundo, só o yuan chinês é que é fixo. Ele é fixo, é 6 para 1 com o dólar, mas eu não sei como é que está hoje em dia. Eu acho que
Pode ser que ele ainda seja fixo, mas é a única moeda importante que é câmbio fixo. Todas foram para o câmbio flutuante. E bandas cambiais foi importante durante o Plano Real, ou no pós-Plano Real. Depois disso, o Brasil adotou o câmbio flutuante, sujo. Enfim, quase tudo no mundo hoje em dia é regime de câmbio flutuante, tá certo? Beleza. Agora eu vou falar mais um pouquinho para finalizar a discussão de hoje sobre, o câmbio ele é determinado no mercado, chamado mercado de câmbio, certo? E o preço é demanda e oferta, certo? Só que se ele na maior parte dos países o câmbio é flutuante, ou seja, demanda e oferta são dadas livremente pela interação, o preço vai dar pela interação entre oferta e demanda, quem faz parte dessa oferta e quem faz parte dessa demanda? Por exemplo, você faz parte desse mercado de câmbio? Bom, se você compra dólar aí de vez em quando, ou euro, alguma coisa, você faz parte. Mas os grandes participantes, ou seja, quem são os grandes atores? Quem faz a oferta e quem faz a demanda? Bom, esses três primeiros aqui fazem a maior parte da demanda e também da oferta, de um certo jeito. Principalmente a demanda, mas também a oferta. Vamos ver. Demanda, bancos comerciais, grandes bancos, né, que investem nos países, têm contratos de comércio internacional, bancos de investimento que também permitem que seus clientes invistam em mais de um país. Esses bancos comerciais é muito grande o papel deles. Aliás, uma grande parte, a maior parte são dos bancos comerciais em de investimento. Multinacionais, ou seja, empresas, né, empresas multinacionais ou transnacionais. Tem empresas que atuam em mais de um país, a maior parte delas atua nos 5 continentes até. Então, se elas atuam em tantos lugares, é claro que elas toda hora estão precisando de trocar moeda e comprar moeda. Então, eles fazem parte, né, são grandes participantes. E instituições financeiras, mas que não sejam bancos como corretores, fundos de pensão, né, eles têm que todos sempre pensar onde investir, onde está melhor para investir hoje, no Brasil, no México, na África do Sul, onde. Então, eles vão e compram, fazem essas compras, essas vendas, e são instituições financeiras, só que não são bancos. Então, nesse sentido, esses três primeiros são os grandes fazedores da demanda. Podem fazer a oferta também, porque muitas vezes eles têm conteúdo aí de moeda, um pouco de moeda, e não precisam mais, daí eles podem ofertar no mercado. Agora, o grande ofertante de moedas são ainda, obviamente, são os bancos centrais, né? O Fed, Banco Central dos Estados Unidos, oferta dólar, nós ofertamos reais, Banco Central do Brasil, e assim por diante. Então, a grande parte da oferta é os BCs, e a grande parte da demanda são esses três primeiros aqui, embora notando que eles também podem ofertar moeda em vários pontos do tempo e do mercado, né? Beleza. Agora sim, como que na interação, né, de oferta e demanda, como que o preço é determinado, então? Como que o preço é 2, né, reais por dólar e uma quantidade de 50 bilhões? Como pode ser isso? Então, vamos ver. Como que é dada no câmbio flutuante, como que é dada, determinada a taxa de câmbio? É um mercado como qualquer outro, tem demanda e tem oferta, e na interação eu vou ter preço e quantidade, níveis do câmbio e quantidade de câmbio, certo? É o preço de equilíbrio. Taxa de câmbio nada mais é do que o preço no mercado cambial. E a quantidade, que é o quê? É a troca de moeda, quanto que as pessoas trocaram de mãos, né? O valor de quantidade que iguala oferta e demanda. Eu já mencionei há poucos minutos atrás quem são os grandes atores que compõem a demanda e a oferta, né? Oferta principalmente o BC, mas também, às vezes, quem tem a moeda e não quer se desvencilhar da moeda.
desde empresas até pessoas. Você, quando tem aí volta da viagem com 100 euros e não está precisando, não quer ficar com os euros, você fala, o que eu vou fazer com ele? Deixa eu vender esses euros. É isso aí, você está ofertando. Tá? Então, é isso, a maior parte da oferta, claro que são os BCs, mas às vezes famílias e empresas também fazem parte da oferta. Demanda, tipicamente, quem demanda moeda são, como vocês viram, bancos, empresas multinacionais e corporações, instituições não financeiras. Né? E, eventualmente, nós, como pessoas, precisamos de demanda, né? Embora a nossa demanda seja pequena. Né? Eu compro aí 100, sei lá, 5 mil dólares para passar um mês no exterior, que é fichinha perto do que as empresas, né, demandam. Né? Mas, enfim, nessa interação entre oferta e demanda, vai ocorrer um preço de equilíbrio, que é a taxa de câmbio, e a quantidade trocada, que é, então, estamos no ponto A. E se alguma coisa fizer com que a moeda aumente, demanda aumente por dólar, ou melhor, real? Então, estou no ponto A, essa é a demanda por essa troca real-dólar. E aqui é a oferta, essa curva O. E o ponto de equilíbrio é o A, R$ 2 por dólar, 50 bi. Beleza. Aí aumenta a demanda por algum motivo. Aí a curva de oferta continua O, e a curva de demanda passa de D para D', desloca para a direita. Então, agora, essa minha D' é a nova curva de demanda, sendo que O é a mesma oferta. Eles se cruzam no ponto B. Né? Quando aumentou a demanda, agora não é mais 50, e sim 65 bilhões de dólares que estão sendo trocados. Só que o preço é outro. Como aumentou a demanda, sem aumentar a oferta, o preço aumentou, então ficou 2,20. Ou seja, agora eu pago R$ 2,20 pelo mesmo dólar. Ou seja, uma depreciação cambial. Lembra lá, uns slides atrás? Depreciação e apreciação. O ponto B, comparado com A, né, houve uma depreciação do real em relação ao dólar. O real agora está mais caro, né? O dólar está mais caro e eu estou gastando mais reais para comprar o mesmo dólar. E se eu volto para o ponto A? Estou aqui agora no ponto A. Vou supor que a demanda continua a mesma, então estou no D ainda. Mas resolveram aqueles bancos lá soltar um monte de dólar. Ou um banco central, alguém resolveu botar um monte de... aumentou a oferta. Passou de O para O', deslocou para a direita. Bom, aumentei a oferta, fui para o ponto C agora, com a mesma demanda, com oferta O', ponto C vai ser o quê? O equilíbrio, o novo equilíbrio. Nesse ponto C, eu tenho aí uma oferta que aumentou, né, agora para 70 bi, então a quantidade de equilíbrio é 70 bi, e o preço é mais baixo, R$ 1,80 por dólar. Então, o que acontece? Houve uma apreciação do real. Antes eu pagava 2 por dólar, agora eu pago só 1,80 por dólar. Então o real apreciou, ficou mais forte. E o dólar ficou mais fraco, né? Porque lembra que é sempre assim? Quando uma moeda aprecia em relação à outra, a outra deprecia. Então é isso. Beleza? Então, dado isso, né, vejamos o que afeta cada uma dessas curvas. Demanda e oferta. Quais são os determinantes, ou seja, quais são os fatores que estão por trás e que fazem mudar o câmbio. Eu vou resumir para vocês em 2 pontos aqui, o que afeta a demanda por câmbio e o que afeta a oferta por câmbio. Tem uma teoria mais complicada por trás disso, mas eu vou colocar aqui nesse slide só o resumo do resumo do que afeta a demanda por câmbio e o que afeta a oferta. Na verdade, alguns fatores até se repetem. Alguns dos fatores afetam tanto demanda quanto oferta. É por isso até que é complicado tentar prever câmbio,
porque às vezes você tem demanda e oferta afetando do mesmo jeito. Mas é importante entender esses fatores aqui, para vocês tentarem entender o que pode acontecer com o câmbio no longo prazo. Tá? Por exemplo, o que afeta a demanda por câmbio? Gosto dos consumidores por produtos importados, como assim? Ou seja, eu estou querendo importar cada vez mais. Se eu importo, pensa bem, tá? Estou aumentando o gosto por importados. Se eu estou importando mais, eu preciso pagar esses importados. Então, significa que eu preciso de mais moeda estrangeira. Então, muda a demanda por câmbio. Certo? Que mais? Nível de preços relativos entre os preços no país e no exterior. Faltou a palavra E aqui. E no exterior. Como assim? Inflação aqui no exterior. A inflação relativa. Em outras palavras, vamos supor que a inflação nos Estados Unidos está 1%. E aqui no Brasil está 5%. E está estável. Aqui está 1 e aqui está 5 e lá está 1. Estável. De repente, aqui, lá aumenta para 2. Mudou o preço relativo, né? Aqui continua 5 e lá está 2, significa que mudou as inflações relativas. Então, já vai afetar a demanda por câmbio. Volta 1 para 5. Inflação lá 1, aqui 5. Se aqui cair para 4, ou aumentar para 6, muda a inflação relativa. Então, mudanças nas inflações muda a taxa de câmbio. PIB e renda doméstica. Se aumentar o PIB, aumenta a demanda. Taxa de juros relativa entre a taxa de juros no país e a taxa de juros no exterior. Mesma coisa, taxa de juros é preço do dinheiro, é um preço super importante na economia. Taxa de juros nos Estados Unidos está 0,5%, no Brasil está 4%. 4 e aqui meio. Se aqui passar para 5, né, os juros relativos mudou. Ou se lá passar para 1 ou 2, juros relativos mudou. Então, taxa de juros, assim como inflação, afeta a demanda. Expectativa de variação futura. Expectativas, uma vez eu falei para vocês numa aula de micro sobre expectativa, como antes de a coisa acontecer, o preço às vezes já muda, né? O exemplo que eu dei foi o mercado imobiliário no litoral, né? Como expectativa de mudar, já fazia com que o preço mudasse lá dos imóveis. Aqui é a mesma coisa com o câmbio. Você tem alguma coisa que pode afetar no futuro próximo o câmbio, às vezes o câmbio se ajusta já no presente. Tá? Então, todos esses fatores afetam a oferta, a demanda. E a oferta por câmbio? Gostos de consumidores estrangeiros por produtos domésticos, ou seja, isso aqui também é importante. Assim como se mudar as importações afeta a demanda, mudar o que os estrangeiros compram dos nossos produtos domésticos também é importante, porque vai mudar a oferta por câmbio. Quer ver? Os chineses, a economia chinesa foi crescendo aos poucos, começou com a reforma em 78, mas ao longo dos anos 80, 90, aos poucos a economia chinesa foi crescendo. E nos anos 2000, quando ela entra na Organização Mundial do Comércio, né, a economia chinesa cresce muito e os chineses começam a comprar muita, mas muita soja brasileira e muito, muito minério brasileiro. Então, de repente, a partir de 2000, esse custo, né, ou necessidade de comprar produtos brasileiros aumentou muito. Isso afeta o câmbio. O que mais? Nível de preço relativo, de novo, a inflação nos dois países, inflação relativa, por exemplo, 2% e 4%, mudanças aqui ou aqui, afetam a oferta de câmbio. PIB e renda no exterior. Por que o PIB no exterior afeta a nossa oferta de câmbio? Se o PIB lá fora cresce ou diminui, né, a demanda pelos nossos produtos também pode crescer ou diminuir. Juros.
taxa de juros, preço do dinheiro, de novo, taxa de juros 4 versus 1, comparando dois países, a taxa de juros relativa também afeta a oferta, não só a demanda. E, para terminar, expectativas de variação futura do câmbio também afeta a oferta de câmbio hoje. Tá bom? Então, isso aqui é um resumo dessa teoria. E por hoje é só. Por hoje é só. O último ponto é o 4, modelo ISLM-BP. Vou sugerir para vocês a leitura, né? Não vai ter nenhuma cobrança desse material, mas fica como leitura sugerida desse material, tanto no livro quanto aqui nos slides. Tá? E, para terminar, gente, tem aqui um comentário dessa semana, não terá atividade. Tá? Então, capítulo 13 não verá atividade para esse capítulo. Certo? Muito bem. Por hoje é só, então.